De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, também com a gente Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, olha, o telefone da Lapa é 3304-0334, ligue a gente de uma avaliação sem compromisso, você vai ver que é possível acabar com as trincas e rachaduras aí na sua casa. E se o problema não for de fundação, eles vão te dar a orientação exata de como proceder. Por isso que é importante você ter um contato com quem conhece do assunto. Lapa Reforço de Fundações do meu amigo Paulo Lapa. Olha, o programa Conexão de hoje, conversando com o Dr. Carlos Rodrigues da Silva Filho, médico geriatra, professor da Faculdade de Medicina de Marília e que representa hoje aqui a equipe da Unimed, para a gente falar um pouco sobre essa questão da luta contra o tabagismo, contra o fumo. Hoje, nós estamos aí na véspera do Dia Nacional da Luta contra o Fumo e o Conexão aborda realmente esse tema com o intuito de alertar você, não para o problema, mas alertar você de que existe possibilidade para quem está disposto a buscar aí ajuda. Hoje essa ajuda está cada dia mais consolidada, essa é que é a verdade. O doutor fala aqui de um trabalho de combate assim, intensivo desde 89, quer dizer, muita coisa mudou de lá para cá. Aliás, eu queria até abordar esse aspecto, né, doutor? O senhor até deu uma mencionada aí que houve um avanço importante na medicação, quer dizer, do arsenal que você tinha lá no início para hoje, quando você olha, que análise você faz? Eu acho que assim, melhorou a questão da intervenção medicamentosa, sem dúvida, principalmente pela vareniclina, ou seja, a medicação que de fato é muito efetiva e que tem como limitante o custo. Só que veja, essa questão do custo é um custo relativo, porque a sustentação da dependência também é custosa. Então, a vareniclina, você gasta algo como R$ 750, o tratamento completo de 120 dias. Só que assim, você rapidamente, contendo o tabagismo, você recupera esse investimento. Então, de fato, é um investimento. Mas o que eu acho que, de fato, avançou demais, foi a assunção, quer dizer, pelo sistema de saúde e por todo o esforço que se fez nos anos recentes, de se dar alguma qualidade à assistência primária, à estratégia de saúde da família e vamos dizer assim, a capacitação difusa desses núcleos de tratamento. Então, assim, muito embora ainda Marília tenha e conte com quer dizer, um grupo da doutora Isilane que a gente tem que reconhecer pela regularidade do trabalho e pela efetividade, que é o da Santa Casa. E 2, que daqui a pouco a gente vai falar, que é o grupo recém-formado da Unimed. Quer dizer, existe ao longo do sistema algumas unidades que são capazes de fazer, pelo menos parcialmente, essa intervenção. Ou seja, eu digo parcialmente porque, idealmente, é um trabalho multidisciplinar, ou seja, mais do que um profissional e um trabalho integrado, articulado. Coisa que, infelizmente, em assistência primária, via de regra, você não consegue. De qualquer forma, existe um esforço, individual de alguns profissionais para que isso ocorra. Por outro lado, a questão do avanço muito importante na questão das leis restritivas. Então, assim, eu gosto de lembrar porque eu adoro o exagero desmascarado. Então, assim, eu me lembro direitinho quando foi colocado o seguinte, olha, é proibido fumar em bares, restaurantes e similares. Vê a lei antifumo, isso, né? Aí, o que foi a reação? Vai acabar o mundo, tá certo? Ou seja, ninguém mais vai frequentar, nós vamos morrer à míngua, vai ter milhões de desemprego e não foi exatamente o que aconteceu. Pelo contrário, na verdade, assim, as pessoas puderam participar, quer dizer, desse momento de lazer de forma mais saudável e, de alguma forma, os tabagistas, vamos dizer assim, acabaram se retirando dos espaços coletivos, fumando o seu cigarro e voltando para terminar a conversa, o papo e o chopp. De forma que aquela previsão alarmista de que o mundo vai acabar não se concretizou. E foi um outro dado fundamental para a tentativa de contenção. Até porque, como a questão do tabaco está associada ao prazer, eu não diria que é exatamente prazeroso você ser segregado.
E na medida em que você vai deixando de ser maioria ou vai deixando de ser uma horda grande demais, à medida em que a sociedade se organiza e começa a restringir a agressão difusa através do tabagismo de segunda mão, ou seja, do fumante passivo, já não é tão prazeroso assim. Não é tão prazeroso assim. E as pessoas começam, naquele modelo teórico, a contemplar a possibilidade de parar. De forma que essas leis restritivas foram muito importantes para que uma parcela significativa de cidadãos pudessem pensar de que talvez não valesse tanto assim a pena, ou seja, já não estava dando tanto lazer assim o tabagismo, e muitos deles conseguiram contê-lo. De forma assim que esse foi uma outra questão fundamental. Que ajudou muito. Muito, muito. E a terceira questão, sem dúvida, quer dizer, foi a restrição da propaganda e a contra-propaganda, ou seja, evitar, vamos dizer assim, de se glamorizar, de se tornar sensual ou sexy, ou valente, ou forte as pessoas tabagistas, porque isso não corresponde à verdade. Então, assim, na medida em que, após cada propaganda de cigarro, que não pode mais ser em horário nobre, você alerta que fumar faz mal à saúde e que você pode escolher qual é a doença que você quer ter olhando o verso do maço do cigarro, porque cada um de nós é sensível a uma forma de comunicação, as pessoas passaram a contemplar essa possibilidade. E uma questão que é fundamental, que eu diria que está em curso, mas de forma não linear, claudicante, dá um avanço, daqui a pouco retroage e assim por diante, é a questão do custo do cigarro. Por que o custo é importante? Então, só para dar um exemplo, isso aí faz tempo que eu não saio para um país saxão, mas assim, quando eu morei fora, o maço de cigarro no Canadá equivalia entre 8 e 10 dólares canadenses, que naquele momento equivalia a 18 ou 20 reais. Isso por si só é inibidor. Já é um fator Principalmente quem? Principalmente o jovem. Então, quando a companhia ou a indústria tabageira contra-ataca, dizendo vai aumentar o transbordo de fronteira, o contrabando, essa magnitude do aumento do contrabando não compensa, mas nem, vamos dizer assim, minimamente, a restrição de uso que o custo do tabaco impõe, principalmente aos mais jovens. E essa é uma política que seria fundamental para que a gente pudesse focar aquele segmento que, vamos dizer assim, é menos permeável à razão, ao bom senso e à possibilidade da mensagem dizer que, olha, quando você estiver mais velho, você pode ter problema de saúde. Está muito distante, né? Está há muito tempo, está muito distante, eu vou poder, vamos dizer assim, pensar nisso no caminho. Tá? Então, assim, na verdade, o que se percebe foi uma intervenção de políticas públicas concatenadas e muito efetivas, tá certo? Ou seja, baseado nas melhores evidências e num esforço muito grande do governo federal na tentativa de oferecer, pelo menos, a nicotina em goma, a nicotina adesivo, a bupropiona e a nortriptilina, de forma mais ou menos. A vareniclina não é disponível, até pelo custo. Mas a vareniclina é o comercial ou o Champix? O Champix. E só tem ele, então a gente pode até falar o nome. Porque, de fato, oneraria de forma muito importante, muito embora eu entenda, e assim, a minha palavra vale pouco nessa questão, ou seja, eu não sou um gestor central, de que ela deveria ser disponível, sim, para centros como o da Santa Casa e para centros como o que a Unimed está abrindo, na forma de resgate, medicação de resgate. Ou seja, se eu tentei a primeira linha, eu não fui bem sucedido, eu poderia sim, para aquela circunstância em particular, que não seria a regra, mas a exceção, oferecer o tratamento mais efetivo. E isso é mais um tipo de tratamento que muitas vezes a gente não consegue entender por que o governo não entende dessa forma, já que de uma maneira muito clara isso pode significar uma economia assim, a médio e longo prazo grandiosa. Tristemente, na economia em saúde, que é uma ciência e é uma especialidade, quer dizer, o retorno imediato é o que conta mais. E frente a tantas demandas e pressões... É como mais ou menos você
parar de fumar na adolescência, né? Exatamente. A saúde, eles não estão preocupados daqui 15 anos, porque vive o agora. Exatamente isso. Então, assim, na verdade, eu acho, e aí não se trata nem de achar, quer dizer, trata-se de ter evidência muito forte. O esforço que foi feito foi muito bem sucedido. Podíamos dar um murrinho a mais? Podíamos oferecer uma coisinha a mais? Poderíamos, tá certo? Agora, não existe, certamente, na história dos outros países, a magnitude do controle como ocorreu aqui em tão pouco tempo e frente a tantas outras demandas, tá certo? Ou seja, porque é diferente você falar de um país nórdico, Suécia, Noruega, que vamos dizer assim, que não vivem essa transição de ter que enfrentar dengue, zika, chikungunya e enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, esse perfil epidemiológico é um perfil muito nacional. A gente não conseguiu controlar as doenças do subdesenvolvimento e a gente já tem que enfrentar as doenças do desenvolvimento. Então, assim, é um perfil muito particular e que, vamos dizer assim, onera de forma importante qualquer governo. Mais ainda, vamos dizer assim, governos frente à crise que a gente tem enfrentado. Doutor, bom, vamos falar então da Unimed, que está agora com esse projeto já se tornando uma realidade. O senhor participou inclusive lá dessa capacitação, capacitando lá o pessoal, trazendo o seu know-how lá para a equipe. Queria que o senhor falasse um pouco de como a Unimed está se estruturando para isso. Olha, se estruturou de forma invejável. A gente, a partir do doutor Ivan, que coordena esse setor, e mais o Edgar, que é um coordenador não médico, quer dizer, eles nos contataram, a gente contatou a DRS a partir da Isabel Pelissari, que nos apoiou com materiais de exposição mais recentes, e a gente, através da metodologia de educação de adulto, isso que foi interessante, eu adaptei, na verdade, uma experiência que a gente tinha de educação de adulto, e ao invés de aulas expositivas, a gente, de fato, resgatou o conhecimento acumulado do grupo e, posteriormente, ofereceu uma alternativa para aquelas questões, vamos dizer assim, que se colocavam na tentativa de se organizar um fluxo para os pacientes da Unimed. E reputo ter sido muito bem sucedido. Eles têm um grupo muito forte nesse setor, ou seja, um grupo que conta com 3 ou 4 psicólogos, quer dizer, isso é um luxo, tá certo? Ou seja, com outro tanto de terapeuta ocupacional, um outro tanto de fisioterapeuta, de enfermeiro, de forma assim que a predição... Acho que até educador físico Educador também. físico, tá certo? A predição é de que... Nutricionista. Eles montaram, eles contam com um recurso humano muito bom e, portanto, assim, com espaço físico e com a vontade política, de forma que a gente pode sim, Marcos, e aí eu estou falando para a população em geral, porque são 100 mil vidas em Marília, ou se aproxima disso, que são os cooperados da Unimed, e aos meus colegas médicos que de alguma forma estavam sem um fluxo, porque à medida em que se encerrou o HC, a Santa Casa não dava conta, dizer que a partir do dia 18 e 19 de setembro agora, a gente tem, eu vou mostrar já o cartaz aqui, nós temos o acesso para a tentativa de marcar via telefone ou por e-mail, as pessoas estarão sendo triadas e agendadas para esse trabalho que a gente se habituou a fazer no hospital de clínica, mas com mais recursos. Eu diria que a ação nossa no hospital de clínica foi quase heróica. Ou seja, nós mal tínhamos cadeira para sentar, porque essa é a marca da faculdade. Apoio zero efetivo, e com apoio, naquele momento, da Secretaria de Saúde Estadual e Secretaria Municipal de Saúde. E tratamos mais de 5 mil pessoas e ajudamos um monte de Muita gente parou. Muita gente. Com a ajuda de vocês, porque sempre nos abriram esse espaço para esse diálogo. E a Unimed, pelo contrário, dispõe de recursos bastante adequados e do melhor e o principal dos recursos, que é o recurso humano. De forma assim que a minha impressão é de que a Isilane vai ficar feliz também, porque vai desonerar um pouco o ambulatório da Santa Casa, e a gente abriu, portanto, uma nova porta. A Unimed está abrindo aos seus cooperados uma nova porta, através
Então, deixa eu só pegar aqui. Antes de você mostrar o cartaz, deixa eu ir para o intervalo, a gente volta para mostrar o cartaz. Já Rapidinho, conversamos sobre isso. E a gente volta falando aqui sobre o Dia Nacional da Luta contra o Fumo, que é nesta terça-feira, e o Conexão está contando as novidades para você. A Unimed agora com esse ambulatório antitabagismo. Rapidinho, intervalo, a gente volta em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, a levíssima água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações. Não sai daí não, que a gente volta na sequência com o último bloco do Conexão. Até já!